Meu nome é Felipe, eu tenho 16 anos e eu sou Fischer. Olá, eu sou Vinícius, tenho 14 anos e sou Fischer. Me chamo Maria Clara, tenho 19 anos e sou uma Fischer. Para mim, ser Fischer vai muito além de evangelizar no projeto que você escolheu, foi designado, mas sim a todo momento, na escola, em casa, se você trabalhar no trabalho, e sempre estar representando Jesus todos os dias. Ser Fischer é você seguir lá o que está escrito em Marcos 16,15, o ide pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que entender que a forma de nós pregarmos o evangelho é o que pode mudar a vida de alguém. Uma frase que eu gosto muito diz assim: o evangelho não muda, mas tem que ser mudada a forma que pregamos. Para mim, ser Fischer é entender o real sentido da missão, é ser missionária, mas para mim é além disso. É você impactar as pessoas, é você ter um papel importante na vida de muitas pessoas. Na hora de falar, eu me perco no pensamento e às vezes eu paro um pouquinho. Foi a vergonha. Minha maior dificuldade foi me sentir pronta. Só que depois de um tempo eu vim entender que eu nunca vou estar 100% pronta e que para estar pronta eu preciso do Espírito Santo. Então eu entendi que nada vem de mim, mas eu sou um mero instrumento. A gente lê a meditação todo dia na escola e a gente comenta sobre também, então um comentário ali pode ajudar uma pessoa a entender mais sobre aquele assunto que a gente leu. O meu projeto, eu comecei a dando estudo bíblico a 2 pessoas. Só que eu sempre tive o desejo de primeiramente evangelizar dentro do meu lar, porque minha família em si não são adventistas. É uma classe bíblica online que a gente faz pelo Discord, onde a gente ali debate toda sexta-feira à noite sobre alguns assuntos bíblicos, né? Com muitos jovens que não são adventistas e é esse o meu evangelismo desde então. O Fischer me ajudou a entrar em comunhão com Deus. Ocorreu um pequeno processo de eu estar dando estudo dentro da minha casa, um colega meu, e meu irmão entrar dentro do quarto que estávamos fazendo, e ele chegou justamente na hora da oração. Oramos, e a partir desse dia em diante ele falou que queria tomar estudo bíblico. A minha melhor experiência aconteceu há umas 3 semanas atrás, onde tive um encontro com mais de 25 jovens não adventistas, e para mim foi surreal aquela experiência, porque não foi eu que convidei eles, eu acredito, né, que foi Deus que me chamou, mas um foi chamando o outro e acabou que a gente tinha mais de 25 jovens naquela sala e a gente foi prolongando o estudo, até que eles me pediram para eu continuar o estudo até meia-noite. E quando chegasse meia-noite, a gente fez uma oração da meia-noite. Eu falei, ok. Eu tava morrendo de sono, mas continuei. E a gente ficou até meia-noite e meia, mais ou menos, no estudo bíblico. Ser Fischer não é fácil, é muito desafiador, porém nós teremos uma recompensa muito maior no céu. Se você tem o desejo de ser Fischer e cumprir a missão, não perca tempo. Não existe pregar o evangelho, ele está chegando. Mas a pergunta que não se quer calar é: você quer ser um Fischer? Boa noite a todos. Boa noite, amiga Marcilei, amiga Lu, Gilca, Moniquinha. Oi, meu amor. Tá animado, viu? Entrei, será que tem alguém? Tá lotado, né? Você viu? Esses meninos são demais. Boa noite, Thaís. É. Roupa bonita que essas meninas estão vestindo aí. Boa Boa noite, noite, boa gente. noite. Boa noite. Eu não vesti a roupa bonita ainda não, gente. Eu acabei de chegar da fisioterapia e doida pelo um miojo que alguém colocou aí que estava fazendo. Eu vi a propaganda, deixou a gente aqui, ó, com água na boca. Esse aí é MasterChef. Já vimos aí que vocês estão movimentando ó, o chat. A gente já gosta de um grupo, né? Estão movimentando o chat. Tem um até que está falando em espanhol aqui. Buenas noites. Muito bem. Boa noite, povo lindo da AB. Gente, uma dica bem legal. Você pode colocar na frente do seu nome, renomear, colocando o nome do seu campo, tá? A abreviação do seu campo. Aí, exemplo, Rian, AB, Rian e o nome, tá? Fica fácil para a gente identificar vocês.
Eric Cauã tá ali focado com a roupa bonita dele do PG Team, arrasou. Boa noite, Rafa, Enzo, Isabel. Boa noite, Vitor. Vitor nem precisa de fundo de tela Boa noite. com essa moldura aí, com essa foto Boa linda. noite, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite também aos nossos líderes, né? Que são as nossas líderes, né, meninas? Que tem líderes aqui também que eu já vi. Oi, Boa noite, tá, Isabel. tá dando boa noite pra quem mandou boa noite no Zé. Vamos lá, esse é o momento da gente interagir um pouquinho. Nossa aula vai começar exatamente 19h30, tá? Vai ter muita coisa especial durante esta semana. Esse é o momento de Será que esse interagir. povo tá me ouvindo? Boa noite, Eric. Nós temos aqui vários campos. Nós tem o campo da ABN, com sede ali em Juazeiro, com a líder Lucineide Lima. Dá um oi aí, amiga. Boa noite, povo lindo da ABN e demais campos e colegas. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de aprendizagem. Amém. Nós temos o campo também aqui da ABS, que é Bahia Sul, com sede em Itabuna. E a nossa líder de lá é a Thaíse. Oi, oi, boa noite. Tava tentando fazer uns ajustes aqui, mas deu certo, graças a Deus. Boa noite para todos, especialmente para os meus Fischeres da Associação Bahia Sul. É um prazer, um privilégio e será uma semana de muito aprendizado. Então, fica ligadinho aí, tá? Verdade. Queremos dar boa noite também à nossa líder da MIBS, que fica lá com sede em Eunápolis, é a nossa amiga Mônica Noia. Boa noite, meninas, nossos fichas aí, lindos e maravilhosos. Sejam todos bem-vindos. Que essa semana realmente seja assim para nos animar e aprender mais, né? Para poder colocar em prática para a honra e glória de Deus. Um beijo muito especial para os meus fichas aí da MIBS, né? Que estão bem ativos aí, um grupo maravilhoso que a gente tem aqui ativo, super Verdade. animado. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém. Vamos dar uma boa noite também à nossa líder Marcilei Melros, que é de lá. Vocês já ouviram falar, né? Da capital aí, como se fosse a Bahia Suíça, como é, amiga? Fala aí pra gente. Boa noite, Marcilei, é a líder ali da MBSO, com sede em Vitória da Conquista. Fala aí, amiga, esse trocadilho aí por causa do frio. Boa noite. Estou ó, na Suíça Baiana, gente. Ai, tá vendo? Suíça Baiana. Hoje, Vitória da Conquista está naquele friozinho. Creio que tem aqui alguns fichas também que estão no mesmo clima que eu. Uma delícia para quem gosta, né, do frio. Mas o frio não mexe aqui com esse povo aqui. Olha quanta tela Verdade. linda aqui, quantos meninos animados. Deus seja louvado por cada ficha, não só da MBSO, mas de todos os campos. Muito lindo ver vocês aqui e que este calor que nós estamos sentindo aqui em cada tela possa estar no coração de cada um e também no evangelismo que cada um vai estar realizando. Parabéns, Fischers! Verdade. Obrigada, amiga. Queremos dar boa noite também. Agora nós vamos lá para a Terra da Castanha, tá? A melhor castanha que existe é desse lugar. Boa noite, querida Gilca, líder da Missão Sergipe. Não só a terra da castanha, mas a terra do povo bonito, da gente sergipana, né? E da gente que tem calor e bastante, porque a gente quer curtir mesmo é uma praia, tá? Então, boa noite aí para toda a turma de Aracaju, de Lagarto, que é a capital do interior, de Estância, da Terra do Ouro, né? Itabaiana. A Graça tem família lá em Itabaiana, ali pertinho. Eu estou falando as principais cidades da região, porque para todos
As cidades vai ficar complexo, apesar de Sergipe, o povo dizer que é pequeno, mas não é pequeno, não. É grande em ousadia, é grande em estilo. Então, todos os fiches aí da Missão Sergipe, que o Pai do Céu te abençoe. E vamos pescar, porque o mar tá grande. E para peixe. Muito bem. Meninos, nós vamos começar em instantes, mas eu quero dar aqui uma boa noite de maneira formal. Seja bem-vindo. Esta semana você estará participando da aula Fischer, de segunda a sexta. E olha só o que vamos ter durante esta semana. Hoje nós já vamos começar com o tema Comunicação e Evangelismo. Vai ser uma aula incrível. Na terça-feira, nós vamos ter tipos de evangelismo. Na quarta, classe bíblica. Na quinta, visitação e apelo. E na sexta, evangelismo em PG, que não poderia faltar, não é verdade? Então, todas as noites desta semana você vai ter aulas incríveis. Você não pode perder. Ajuste aí a sua rotina, a sua agenda, para que você consiga chegar no horário. Algumas dicas, ó. Deixe logo uma garrafinha aí pertinho de você, tá? Para você poder ir se hidratando no momentinho da aula. Pegue o seu caderno, anote tudo, tá bom? Não pode nem piscar, porque assim, você vai participar das aulas, vai ter sorteio e no último dia nós vamos ter um quiz aí para testar os nossos conhecimentos, para favorecer aí o nosso aprendizado, tá certo? Então, esteja num lugar aí adequado, confortável, com iluminação adequada também. Na nossa aula, o roteiro da aula vai ser o seguinte: você vai ser aí, vai ter uma boas-vindas com uma música, com um vídeo interessante sobre o que é o Fischer. Logo depois nós vamos ter a aula, nós vamos ter aqui líderes, são os professores, são líderes nessa área também de evangelismo, de missão. Logo depois da aula, nós vamos ter um momento de interação com perguntas, tá bom? Então, se por acaso ficar alguma dúvida, você já vai anotando, tá? Para no final você poder participar e aí tirar a sua dúvida, tá certo? E nós vamos também ter um sorteio, então aí fique ligadinho, você não pode sair antes de terminar a aula, você tem que ficar até o finalzinho, tá bom? Agora nós vamos lançar aí no chat o link para a presença, tá bom? Então você fique atento. O moderador da live, ó. Eu estava fazendo live ontem, estou pensando na live. O moderador da aula vai postar aí no chat para você o link da chamada, tá certo? Você vai botar os dados que pede ali e é assim, um preenchimento é bem rápido. Fique tranquilo, não é nada difícil, tá certo? Então, enquanto você vai abrindo aí o link para você poder fazer, né, pontuar aí a sua presença, eu quero já identificar, vou dar uma olhadinha aqui se o nosso professor de hoje já chegou. Meninas, eu estou impressionada, olha só quantos meninos já tem aqui na nossa aula, que demais, vai ser um exército de evangelistas, viu? Que maravilha! Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Vale até É porque duas. na sexta-feira eu não vou poder comparecer porque eu não vou estar com internet, eu vou estar em um acampamento. Fique tranquila, eu não identifiquei quem está falando, mas fique tranquila, procure a sua líder que qualquer coisa a gente ajusta, tá bom? A aula vai ficar gravada, você vai poder ter acesso depois, mas assim, porque a aula vai ficar gravada, não desanime de não participar aqui com a gente, tá? Ao vivo, a gente quer você aqui pertinho participando. Mas na sexta, por conta dessa sua demanda, fique tranquila, tá bom? Você fala com sua líder, você vai ter acesso à aula depois, viu? Nada para Tá se bom. preocupar. Eu já Ô, identifiquei aqui o Grace, nosso. Oi, e também é válido lembrar que para os sorteios, para interação, para pergunta, só quem estiver presente, né? Então, assim, verdade. só se realmente não tiver jeito de você não assistir a aula pelo Zoom, né? A aula no dia mesmo, tá bom? Só deixa para assistir depois se não tiver nenhum outro jeito. Verdade. Licença, Importante pontuar isso daí. Vamos lá? licença. 19h31. Nós vamos, nó- nós vamos agora fechar o áudio, tá bom? Porque eu já vou apresentar o primeiro professor desta noite.
Eu quero apresentar para vocês o pastor Manuel Conceição. Ele é o líder aqui da Associação Bahia para o Ministério Pessoal, entre outras coisas, né, pastor? Mas hoje o nosso interesse aqui é essa parte de evangelismo, e ele aceitou, logo no primeiro momento que a gente conversou, ele aceitou, não, professora, vou estar disponível sim, quero estar com os meninos, e nessa aula Fischer aqui, que não é só a Associação Bahia, tem vários campos da nossa união. Nós queremos te dar, pastor Manuel, as boas-vindas. Seja bem-vindo a este grupo aqui seleto de evangelistas, né? E que esse momento Deus continue te usando para que possamos alcançar, né, o coração dos nossos meninos. E agora é contigo, pastor. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, querida professora Graciela, nossa líder do Ministério dos Adolescentes, líder dos pescadores, né? Pescadores de adolescentes, pescadores de gente para o reino de Deus, aqui da Associação Bahia. E quero louvar a Deus aí também pelas nossas líderes da ABN, da Missão Bahia Sudoeste. Talvez não vou lembrar todos os campos aqui. Missão Sergipe, Extremo Sul, Bahia Sul, Abaque, né? Louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu estou assim super feliz. Talvez eu tenha esquecido algum campo, me perdoe aí, hein? É, assim, estou super feliz, Tá gravando. Graciela, pela oportunidade, de estar nessa live, Dá pra ouvir minha voz. de ver a quantidade, né, de Pastor Manuel, seu áudio foi... Isso, abriu. Pronto, voltei. Eu dizia da minha alegria de poder participar deste encontro, que certamente será um encontro, de instrução, né? De motivação para seguirmos, nesta pescaria, né? Nesta pescaria nobre, pescaria de pessoas para o reino de Deus. Eu quero trabalhar hoje, nesta primeira aula, o tema que envolve evangelismo e comunicação. E eu quero começar com uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nesta nossa dinâmica aqui. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado pela oportunidade deste encontro. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre cada adolescente, que as bênçãos do Senhor continuem sobre cada líder deste ministério tão poderoso, tão especial, que a cada dia estas mulheres, essas irmãs unidas, possa conduzir os adolescentes para mais perto do Senhor e para a missão. Nós te agradecemos por este momento, conduz a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos para a nossa primeira aula. O título desta aula é justamente Comunicação e Evangelismo, assim como estava divulgado, né, no card para cada um de vocês. E oramos, né, para que a gente possa trazer aí coisas que some com o seu ministério, querido Fischer. Bom, o que é comunicação? Né? Aqui a gente tem uma definição breve, né, sobre comunicação. A gente poderia aqui citar diversos teóricos, mas eu acho que resume bem esse texto que temos na tela, né? Comunicação é o processo de transmitir informações, ideias, sentimentos e valores de uma pessoa para outra, por meio de signos ou significado, né? É, é, e canais com o objetivo de gerar compreensão. Então, todos nós queremos comunicar, e claro que quando se fala em comunicação, a gente tem algumas preocupações, né? Será que nos comunicamos bem, seja numa atividade, em sala de aula, seja
num diálogo com amigos, seja numa apresentação de uma atividade na sua própria igreja? Será que me comunico bem até por meio de uma oração? Eu sei que vem estas preocupações, algumas pessoas travam na hora, por exemplo, de um diálogo com um amigo, de uma apresentação escolar, de uma apresentação na igreja, de uma pregação, trava, as palavras somem, a mão começa a suar, começa a tremer, né, o corpo. A gente vai falar um pouquinho, trazer aqui dicas valiosas de como se comunicar para que você então seja, querido Fischer, bem-sucedido, tá bom? Então vamos lá. Comunicação. é, Sobre comunicação, trago aqui o pensamento de alguns teóricos. Ele vai dizendo, este teórico, inclusive, ele foi um dos mais importantes na literatura alemã, né? E ele diz que falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Falando em arte, tem alguns aí fazendo artes, né? Riscando um pouquinho a tela, mas. Pastor é, Manuel, rapidinho, Oi. licença. Meninos, a gente gostaria de pedir, né, por gentileza, quando você risca a tela, vai tirando a atenção de outros, né? Eu acho que você poderia agora fazer as anotações, ó, no seu caderninho, no seu papelzinho aí, tá bom? E não riscar a tela, por gentileza, tá? Obrigada. Uhum. Muito bem. Então, falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? Isso, a comunicação é falar e escutar. É isso que ele quis dizer, né? A gente tem a necessidade de falar, mas também é uma arte escutar e escutar bem. Comunicar-se bem não é falar bonito, é ser compreendido. Algumas pessoas por talvez ler muito, talvez ser seguidor de pessoas que têm um discurso bastante eloquente, prepara, né, frases, discursos, diálogos bastante eloquentes, com palavras bem selecionadas e sai de uma conversa achando tá que a comunicação aconteceu, né? Mas pode não ter acontecido, porque não é só falar bonito, é ser compreendido, é falar de maneira clara, é falar de maneira compreensível, para que a outra pessoa ela possa entender o que você quis dizer. Então é isso que o Augusto Cury quis pontuar aí. Então vou seguindo um pouquinho mais. Então minha tá aí um pouquinho riscando a tela. Pastor, eu acho que o senhor poderia ficar sem projetar, porque assim, com a projeção fica melhor para a gente entender, para a gente fazer anotações. Mas os Uhum. meninos estão riscando bastante a tela, então eu prefiro que o senhor não compartilhe a tela e vamos só conversando, tá? Ô, Uhum. Grace, Oi. só rapidinho. A gente tem como ver, tá? Os nomes, né, Está aparecendo. de quem tá, porque quando você risca, aparece o seu nome na tela, tá bom? Ok, ok. Meninos e meninas, sei que vocês aí estão atentos, né? Outros, de repente, aí fazendo esses riscos, mas vai dar tudo certo. Vamos avançar, porque a aula só está começando e vai ser uma bênção. E eu sei que todo mundo crê que vai ser uma bênção, hein? Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Então eu vou falando, tá? Comunicar-se bem não é falar bonito, é ser compreendido. Não é só falar bonito. Eu ajustaria a frase desta forma, né? E a maior barreira da comunicação é concluir, é presumir que ela aconteceu. Veja bem, eu falei bonito, né? Eu falei de maneira eloquente. Ah, tá ótimo, isso basta. Não, não é exatamente assim
que a comunicação acontece. Você não pode concluir porque você falou de maneira eloquente, comunicou de forma, às vezes, rápida, né? Não, você não pode presumir que isso é suficiente. Você precisa falar de maneira inteligível, de maneira compreensível, de maneira adequada ao grupo para o qual ou com o qual você está comunicando, com as pessoas que você está se comunicando, né? E quem aí dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Quem não se comunica se trumbica. A gente precisa se comunicar, né? A comunicação é importante. Deus nos fez como seres comunicáveis, né? E a gente comunica de diversas formas, com a voz, né? Com gestos, com o nosso comportamento. A gente está sempre comunicando. Com a maneira como a gente se veste, a gente se comunica também. O tom da nossa conversa também pode dizer muita coisa. Bom, eu tenho três perguntas para fazer a vocês nesta noite. Você já se perguntou, como melhorar sua comunicação com seus amigos? Você Nossa, já se perguntou como comunicar corretamente, seu evangelismo? E, e a terceira pergunta, você já se perguntou como se comunicar bem no púlpito? São essas três perguntas aí que trago assim de forma inicial. Se a resposta for sim a cada uma destas perguntas, este conteúdo, esta aula é para você, ok? Então, essas três Pastor, perguntas, elas vão nortear o nosso discurso aqui, a nossa aula. Como melhorar minha comunicação com os amigos. E isso é no contexto do evangelismo. E eu vou indicar, quando eu estiver, ou nesta abordagem, nesta primeira pergunta, como melhorar minha comunicação com os meus amigos, nesse contexto, especialmente do evangelismo, né? Eu vou indicando aqui esse livro, não sei se dá para ver bem, mas é o livro Discípulos você pode em escrever as perguntas. Ação, ok? Discípulos em Ação. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Apareceu um pouquinho a capa para vocês. Discípulos em Ação. É um livro que eu tive a alegria de escrever, tá? E a gente pode compartilhar aí o PDF com vocês. Quando eu estiver trabalhando a segunda pergunta, como comunicar corretamente meu evangelismo, eu vou Será que estar também não é trazendo caro? ideias de um outro livro, do livro Evangelismo Urbano, do Emílio Abdala, um evangelista experiente, um evangelista com ótimas dicas. E quando eu estiver trabalhando a pergunta como me comunicar bem no púlpito, eu então vou trazer este livro aqui, ideias deste livro, que alguns de vocês conhecem, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Esse livro aqui eu amo, né? É muito bacana, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Então, você que vai fazer evangelismo, será o orador, esse livro é bacana aí para você, certinho? Então são três livros, cada um em um bloco aqui, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu sinalizei aqui é como melhorar minha comunicação com meus amigos. E aí eu tenho uma situação de número um, e eu queria que vocês me dissesse qual que é a abordagem mais adequada. Vamos dizer que você está se aproximando de um amigo. Olha aí, Fischer, você está se aproximando de um amigo, você tem uma intenção, você quer, de alguma forma, compartilhar a fé com este amigo. Então, nesta abordagem sobre a fé, qual é a abordagem mais adequada? É, número um, ou abordagem A. Você chegaria para ele num diálogo e diria: Você precisa se converter logo, senão vai acabar se perdendo. Olha esta frase. Será que seria interessante? Será que seria adequada?
A segunda frase, veja aí se fica melhor. Essa segunda abordagem. Eu encontrei em Jesus uma paz que mudou minha vida. Posso te contar um pouco da minha experiência. Qual a frase fica melhor na abordagem sobre fé num diálogo com seu amigo? Qual a abordagem que fica melhor? Eu A suponho. segunda abordagem. Ok, Eu acho que é a segunda também. A muito segunda. bem, muito bem. Abordagem. Com A certeza a segunda segunda. da abordagem. Com certeza, Com certeza a segunda. A Ok, segunda abordagem é melhor. bacana. A segunda. a abordagem é Neto, A não sei se segunda. tu tá respondendo Segunda. não, velho. Segunda também. Certinho, que bênção. Então a A segunda segunda, abordagem. ok, parece melhor. Vamos lá, deixa Pastor então. Emanuel, boa noite. Desculpe interromper. Oi, A Rapidinho, segunda. primeiramente, boa noite a todos vocês, né? Eu queria ressaltar um ponto que o pastor, ele mostrou um livro, né, do Dale Carnegie, né? Como falar em público e encantar pessoas. Eu já li esse livro, é extremamente maravilhoso, é excelente esse livro. Tem também Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas também, que também é do Dale Carnegie, né? é isso. Esse livro também é um auxílio, eu acharia que é um auxílio, né, para o livro que ele apresentou para vocês. Então, nossa, ler esse livro é uma maravilha para quem quer ser um Fischer assim, sabe bem Bacana, saber se expressar. É muito bom bacana, mesmo, muito bom, recomendo. bacana. Obrigado. Muito obrigado aí pela contribuição. Então, de fato, esses dois livros são ótimos. Um ajuda bem nesta primeira pergunta, né, que Oi, é justamente sobre pode a repetir o nome do abordagem, o livro? diálogo com os amigos. Já esse segundo, o que eu citei, vai se aplicar melhor lá para a terceira questão. Vamos combinar uma coisa aqui. Eu vou fazer perguntas. A maioria das perguntas que eu faço, elas são para reflexão. É muito gostoso, assim, ver o interesse de vocês em participar. Escrevam, no chat, eu acho que fica melhor para que todos ali possam ler, né, aquilo que você está pontuando e eu conseguir também avançar com a fala, com a aula, tá bom? É bacana demais ver a turminha querendo interagir, isso é gostoso, é muito bom. Mas aí você escreve, eu acho que fica melhor para a gente aqui que está conduzindo a live, tá bom? Obrigado aí, viu, pela compreensão. Então, vocês diziam aqui para mim que a segunda abordagem parece melhor. Eu também concordo que a primeira abordagem, ela é uma abordagem errada, porque é uma frase um tanto agressiva e julgadora. Imagina, você precisa se converter logo, senão vai acabar se perdendo. É agressiva, é julgadora. A segunda, que é, por exemplo, encontrei em Jesus uma paz que mudou minha vida. Posso te contar um pouco da minha experiência. A segunda é. Pastor, seu áudio fechou. Pastor, O áudio do senhor fechou. Tem que abrir seu o áudio áudio. está fechado. Pastor, o áudio está fechado. Pastor, o áudio fechou. O senhor tem que abrir o áudio, o áudio do Tô senhor ouvindo fechou. nada. O áudio está Certinho, fechado, certinho. Você tem que abrir o áudio. Tá Ok, fechado. muito obrigado, amigos. Tá Então, fechado? Pastor, eu dizia que, de fato, a primeira abordagem, ela não é uma abordagem adequada, ela é errada, porque está escrito, veja, você precisa se converter logo, senão vai acabar se perdendo. Esta abordagem, esta primeira frase é agressiva e julgadora, certo? Já a segunda, eu encontrei em Jesus uma paz que mudou minha vida. Posso te contar um pouco da minha experiência? A segunda é pessoal, respeitosa e convida à conversa. Então a segunda é a ideal, como vocês concluíram junto comigo. Vamos para uma segunda abordagem, uma segunda situação. Isso num pastor, diálogo sobre a pastor, fé, né? pastor. Oi, Você convidando. pode repetir? Certinho, vai ficar gravada, vai ficar gravada
Aí é possível assim vocês irem voltando a alguns pontos, viu? Só para eu correr um pouquinho mais, porque o tempo é curto e tem três perguntas a serem respondidas. Mas eu dizia que a primeira pergunta, ou, perdão, Pastor, a primeira abordagem seria uma abordagem equivocada. Aí eu trago uma segunda situação, convidando alguém para um estudo bíblico, por exemplo. Você está aqui no evangelismo, você está comunicando verdade, quer comunicar verdades. Então, uma segunda situação convidando alguém para um estudo bíblico. Olha a abordagem de número A, letra A, perdão. Você quer estudar a Bíblia ou não? Porque se não quiser, tem muita gente que precisa, tem gente que precisa mais. Olha só que frase, né? Você quer estudar a Bíblia ou não? Porque se não quiser, tem muita gente que precisa, que quer mais que você. Aí uma segunda abordagem, você convidando seu amigo agora para um estudo bíblico. Estamos começando um grupo bem especial para estudar a Bíblia e crescer juntos. Seria uma alegria ter você com a gente. Bom, não precisa abrir o áudio para falar. A segunda ou a primeira, você pode escrever no chat se quiser, se não, fica só como reflexão. Qual é a abordagem mais interessante aí? A letra A ou a letra B? Parece-me, e eu acredito que você também concorda, que a B seria mais interessante nesse diálogo, convidando alguém para tomar um estudo bíblico. Por quê? Porque, veja, você quer estudar a Bíblia ou não? Porque se não quiser, tem muita gente que precisa, tem muita gente que está querendo mais que você. Esta primeira fecha a porta e pressiona a pessoa. Já a segunda, quando você diz, estamos começando um grupo bem especial para estudar a Bíblia e crescer juntos. Seria uma alegria ter você com a gente. Essa segunda abordagem cria um ambiente acolhedor e valoriza o outro. Então é importante ter esses cuidados. Mas eu quero correr já para a segunda segundo ponto aqui do nosso tema, que é justamente comunicação e evangelismo. Aí o segundo ponto é como comunicar corretamente meu evangelismo. Aí eu estou dando a vocês como sugestão o livro do Emílio Abdala, Evangelismo Urbano. Esse livro foi escrito, foi lançado no ano passado, bem interessante. Eu queria falar um pouquinho, então, trazer aqui algumas dicas valiosas. Na verdade, são 8 maneiras de comunicar seu evangelismo. 8 maneiras. E aí você pode anotar cada uma delas. Mas eu quero dizer uma coisa, trazer alguns ditados, algumas frases nessa parte da comunicação do evangelismo, certo? Quem não é visto, não é lembrado. Lembra desse ditado popular? A propaganda é a alma do negócio. Também é um ditado popular. E um outro ditado popular bem interessante que eu trago aqui nesse ponto é: divulgar é fazer o invisível se tornar visível. As pessoas só irão ao seu evangelismo se elas souberem que esse evangelismo existe. Então, você precisa mostrar este evangelismo à comunidade, aos seus amigos. Eles precisam saber da existência desse evangelismo na comunidade para que elas se dirijam a este evangelismo. O que não é visto não é lembrado, ok? O que não é visto não é notado. Enfim, o que não é visto, as pessoas não vão se dirigir se não souber que esse evangelismo existe, se não verem algum, alguma comunicação assertiva acerca deste movimento. Então, eu quero falar rapidamente nesse segundo ponto, ok? Que a gente está buscando responder uma pergunta, que é como comunicar corretamente meu evangelismo. Eu quero falar sobre 8 maneiras, certo? E a primeira maneira é contato pessoal. Contato pessoal. Olho no olho, sabe? É você falando com seu amigo, é você falando com alguém da comunidade, é você comunicando a um colega da escola, é você falando com um vizinho seu, você falando, olhando nos olhos de um colega que joga futebol com você, que, enfim, joga videogame com você. É esse contato pessoal.
E isso é bacana, porque veja, Emílio Abdala no livro Evangelismo Urbano, Joseph Kidder no livro Igreja Viva, Jefferson Carvalho no livro Relacionamentos Autênticos, eles dizem, melhor dizendo, melhor pontuando, eles dizem que 70 a 80% das pessoas que se tornam adventistas, elas vêm à igreja, elas conhecem o evangelho por meio de um amigo. Então é importante esse contato pessoal com os seus amigos para que eles saibam da existência do seu evangelismo. Então o contato pessoal, ele é imprescindível neste evangelismo. Inclusive, veja, eu gosto muito, por exemplo, quando eu estou fazendo evangelismo, eu levar algumas pessoas comigo. Você pode combinar de repente com esse amigo, quando o seu evangelismo estiver acontecendo, a sua semana de oração, a sua classe bíblica, você passar na casa desse amigo e ir com ele até o ponto desse evangelismo, seja uma semana de colheita, seja 14 noites de evangelismo, seja uma classe bíblica. Contato pessoal, divulgue. Outra maneira de comunicar o seu evangelismo, convite impresso. É importante o convite impresso para entregar às pessoas. Entregue o máximo de convites possível na sua comunidade. As estatísticas dizem, é um tanto desesperador que eu vou pontuar aqui, tá? Mas as estatísticas dizem que para cada é, para cada 1.000 convites, 3 a 5 pessoas poderão comparecer no seu evangelismo. É desafiador ou não isso aqui? Certamente, né? Para cada 1.000. Aí diz assim, distribua muito, mas é claro que não chega tanto convite assim para a gente distribuir na nossa comunidade. Por isto, eu recomendo o seguinte: você pega os convites do seu evangelismo, dá na mão dos irmãos e pede para cada irmão convidar pelo menos 5 pessoas para ter ali um contato pessoal. Aí ele convida o vizinho dele, o amigo dele, o colega de trabalho, entende? Convidar pessoas que ele já conhece. É claro que a gente pode espalhar para todo mundo, mas se a gente convidar amigos, vai tornar ainda mais exitoso esse trabalho de comunicar esse evangelismo, e a resposta pode ser também muito forte. Aí, quando entregar o convite, cada pessoa precisa receber pelo menos 2 convites. Tá ouvindo isso aqui? Anota isso. Cada pessoa que você convidar para o seu evangelismo precisa receber pelo menos 2 convites. Isso diz o Mark Phelan, isso também diz o Emílio Abdala. Cada pessoa precisa responder pelo menos 2 convites. E esses homens são grandes evangelistas. E eles praticaram isto. Quando é que eles devem receber os 2 convites? Ouça aqui. Um convite é, uma semana antes do seu evangelismo começar. Um convite. Uma semana antes do seu evangelismo começar. Para que ele coloque na agenda. E o segundo convite deve ser entregue ao seu amigo, ao seu vizinho, a um conhecido aí da comunidade, Qual é o dois, primeiro convite? 2 dias antes do seu evangelismo, ok? Começar, para que ele lembre. Então, são 2 convites por pessoa. Um, uma semana antes do evangelismo começar, para que ele coloque na agenda. Ele coloque esse compromisso como algo importante, ok? Na sua agenda. O segundo convite é 3 dias, 2 dias antes do evangelismo acontecer, para que ele lembre, ok? Que ele anotou isso uma semana ou alguns dias atrás. Então, são táticas aí importantes nessa dinâmica de comunicar o seu evangelismo, ok? Então, esse convite é importante.
Outra coisa, mídia social é uma outra maneira, um outro caminho para comunicar o seu evangelismo. Coloca um card, um post lá no Instagram da igreja, no seu Instagram pessoal, que você vai ser ali o orador. Coloca no status do WhatsApp, oriente os demais adolescentes da igreja a fazer o mesmo, colocar no status. E você sabe que as pessoas olham muito stories do Instagram, olha muito o status do WhatsApp, manda compartilhar nos grupos de WhatsApp, use as redes sociais para que o maior número possível de pessoas elas tomem conhecimento deste evangelismo. Isso é muito importante, você usar a mídia da igreja, a mídia pessoal, pedir esse apoio dos outros adolescentes, dos líderes da igreja para divulgar esse evangelismo. Uma quarta maneira é os cartazes. Você pode colocar na porta de um mercado, você pode colocar um cartaz num ponto de ônibus, você coloca em lugares estratégicos onde passa muita gente, ainda vale a pena imprimir cartazes para divulgar o seu evangelismo. Quinta maneira, anúncio no rádio. Se você mora numa comunidade onde tem aí uma rádio funcionando, pode não ser muito caro o anúncio, uma, duas, três vezes por dia, comunicando esse evangelismo, dizendo a data, dizendo o local, dizendo o que vai acontecer ali, dando um spoiler daquilo que será oferecido, dos serviços que serão oferecidos à comunidade. Uma sexta maneira, uma faixa bem grande, falando sobre o local, o horário, o tema do evangelismo, falando sobre os brindes que vão ser entregues, quem são convidados, e diz que é 0800. A sétima maneira, um carro de som, eu acho que vale muito a pena também divulgar durante vários dias está comunicando, passando o carro de som, informando o local, enfim, dando as informações sobre evangelismo. Vale a pena também divulgar brindes de incentivo. As pessoas são atraídas pelos brindes. A igreja, como diz o próprio Emílio Abdala, no livro Evangelismo Urbano, que eu citei para vocês, que é o que eu estou aqui extraindo essas 8 maneiras, ele diz que a igreja, os adventistas, eles sempre procuraram maneiras para atrair o público, né, para os pontos de evangelismo, como, por exemplo, já usou no passado o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias, já usou maquetes de santuário, já usou, por exemplo, filmes, né? Tem alguns que ainda usam. Existem diversas maneiras. A feira de saúde, né? Outros aqui usam, como eu estou pontuando, brindes. Vale a pena, é bacana, é importante ter, e aí você divulga. Inclusive, quando você for fazer esse evangelismo, divulgar o seu evangelismo, junto ao convite, entrega o papelzinho do sorteio, já dizendo para a pessoa o que é que vai ter de sorteio, já deixa na mão dela o papelzinho do sorteio, as pessoas já guardam ali com muito carinho, no dia ela chega lá com o convite, chega com o papelzinho do sorteio, já animada, querendo ganhar o presente, é bacana. Essas dicas são dicas de ouro aí de um evangelista experiente, que é o Emílio Abdala, tá? E agora eu vou passar para a terceira parte da nossa conversa aqui, tá bom? Lembra qual foi a primeira? Não precisa responder aí, não. Abre o áudio para responder, não, por favor. Tá bem bacana assim. A primeira, a gente conversou um pouco sobre como comunicar melhor, né, com os nossos amigos, tá? Com os nossos amigos. E aí a gente tratou daquelas abordagens bem legais, né? Como melhorar minha comunicação com os meus amigos. E aí eu vou mandar para vocês em PDF, você vai poder pedir aí a líder do seu campo, do Ministério dos Adolescentes, a líder do Fisher, né? Do seu campo, para o seu pastor, porque elas vão compartilhar também, poderão compartilhar, né? Esse livro Discípulos em Ação, que vai até ajudar, voltando um pouquinho no assunto do primeiro ponto, por exemplo, se seu amigo for
candomblessista, se o seu amigo for budista, se o seu amigo for católico, se ele for evangélico, se ele for espírita. Então existem abordagens bem adequadas nesse livro para você desenvolver uma abordagem, uma comunicação respeitosa com esses amigos. Então tem essas abordagens aí bem interessantes, tá bom? E aí a gente passou pela segunda questão também, que teve que ver com como comunicar corretamente meu evangelismo. E a gente trouxe essas outras maneiras aí. E eu vou para a terceira parte, que é como me comunicar bem no púlpito, que aí é algo que eu sei que vocês também têm bastante interesse nesse assunto. E aí eu posso trazer uma frase que está nesse livro, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, que é um livro fantástico. O autor vai dizer que para desenvolver coragem diante do público, haja como se fosse corajoso. Ah, eu tenho medo, eu tenho receio. Haja como se você fosse corajoso, corajosa, em frente, vá, sabe? E olha, se der errado a primeira vez, tente de novo. E aí tá um dos segredos, né, da boa comunicação, é você comunicar, comunicar, comunicar. Tentar, tentar, tentar. Vai dar certo. Em algum momento, ninguém nasce um bom orador. As pessoas desenvolvem a oratória com leitura, sabe? Com treino, com escutando bons oradores, pessoas que vocês admiram, que são bons pregadores. Escute essas pessoas, veja como é que elas abordam o público, veja quais são as perguntas, ou melhor, as respostas que elas dão ao público, né? Veja como elas andam, veja como elas se vestem, veja como elas se posicionam atrás do púlpito, como elas seguram o microfone. Enfim, observe essas pessoas, tá? Então, seja corajoso, em frente, vai dar certo, tá? É importante você tentar. Então, para desenvolver coragem diante do público, haja como se fosse um corajoso. Ninguém precisa saber que você está com medo. Olha, eu tive uma experiência uma vez. Deixa eu contar para você um segredo. Ó, eu tava, eu era membro lá na ilha de Itaparica. Eu sou de lá daquela região. E eu fui convidado para fazer evangelismo pela primeira vez, para ser evangelista de Missão Caleb. Isso era o ano de 2008. Pela primeira vez, né, para ser evangelista de missão. 2008, 2008, 2007, para ser evangelista de missão Caleb. Olha, eu disse logo para o pastor: eu não vou não, de jeito nenhum, porque eu não sei pregar, eu não sei falar. E as pessoas que estão lá na igreja sede, imagina, na igreja sede do distrito, as pessoas são eloquentes, as pessoas têm conhecimento da Bíblia, as pessoas são estudadas. Não vou de jeito nenhum. Ele disse: vá, rapaz, vai dar certo. Você consegue. Eu passo o PowerPoint, você lê, você lê os detalhes, as histórias, lê o texto, se prepara, vai dar certo. Foi o pastor Murilo, né? O pastor lá, que era o meu pastor na época, o pastor da minha igreja. E eu dizia: não vou não. Ele: vá, vai dar certo. Tá bom. Aí ele me deu os PowerPoints, me deu as histórias, me animou, me deu a camisa, disse o tempo, disse que eu devia ter entusiasmo na minha fala, porque, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Escuta aqui. Os grandes pregadores, os professores de teologia que dão aulas sobre pregação, eles dizem que o entusiasmo é garante 50% do sucesso do seu sermão. Entusiasmo. Entusiasmo garante 50% do sucesso do seu sermão. Então seja entusiasta, fale com alegria, com, com ânimo. E aí ele falava essas coisas para mim. Olha, eu fui pregar o primeiro sábado. E aí eu tava nervoso, suando igual um cuscuz, lá no fundo, antes de subir, de assumir o púlpito. Aí tinha uma irmã de Salvador indo para a igreja esse dia, ela ia para o púlpito também. Aí ela olhou para mim assim, ela disse: Manuel, você tá nervoso, é?
Até parece que é a primeira vez que você está fazendo isso. Eita, eu já estava suando, agora eu me derreti, né? Naquele momento, porque de fato era a primeira vez que eu ia falar como um evangelista. Eu estava com muito medo. E, claro, eu não fui assim, não fiz aquele discurso poderoso, eloquente. Eu estava muito nervoso e foi um discurso um tanto rápido, porque eu queria sair dali urgente, né, do púlpito. Mas deu certo. No dia seguinte eu estava lá de novo e o povo foi muito bom comigo, viu? O povo foi muito compreensível. O povo é bom, o povo é bom, tá? O povo nos ajuda. Tem, certo, tem ali uns críticos, tem, mas o povo ali, na maioria, nos acolhe, nos estimula, nos motiva. Vai dar certo, seja corajoso. Então, ali foi o meu primeiro passo, e dali para frente, Deus me abençoou muito, né? Me levando sempre a fazer o meu evangelismo, e Deus tem me ajudado a ganhar almas nesse sentido. Bom, o autor do livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, ele diz mais uma frase: as plateias são compostas de indivíduos e eles reagem como indivíduos. Por que é importante falar isto? Eu não sei se alguém aqui já assistiu a série The Chosen. É fantástica, alguns conhecem. Bom, tem um episódio lá que Jesus está preparando o sermão, né? O Sermão do Monte. E eu fiquei assim, é, encantado, porque de uma forma muito simples, Jesus ele começa a preparar o sermão, como se ele estivesse treinando. Eu disse, mas como é que Jesus vai treinar sermão? Não é possível, não tem como. Mas enfim, na série ele estava lá pensando em algumas coisas, conversou com Mateus, pediu ali uma opinião. Eu disse, nossa, que incrível isso. Aí Jesus disse assim, lá na série: olha, o sermão vai ser para a multidão, mas ele precisa ser pessoal. Aí isso ficou na minha cabeça. Ó, Fischer, toda vez que eu vou pregar em casa e no caminho, eu vou refletindo com o seguinte pensamento: Senhor, eu vou falar para uma igreja de 50 pessoas, eu vou falar para uma igreja de 100 pessoas. Quais são as perguntas que essas pessoas estão fazendo? Quem são estas pessoas? Quais são os dramas que elas enfrentam na vida? Quais são os problemas que a comunidade onde essas pessoas vivem enfrentam, né? Eu faço um monte de pergunta, porque o sermão eu vou pregar para 100 pessoas, mas o sermão precisa ser relevante para a Dona Maria. O sermão precisa ser relevante para o seu Joaquim. Entende? O sermão é para o Ricardo, para a Gabriela, que está ali sentada assistindo. Eu estou falando para todo mundo, mas eu preciso atingir cada um de maneira pessoal. E quem vai me ajudar a fazer isso, quem vai te ajudar a fazer isso, é o Espírito de Deus. Amém? Vai te ajudar a falar para todo mundo, mas o Espírito Santo vai te ajudar a alcançar o coração de cada um, né? E você sabe, o Sermão do Monte, quando a gente lê, nossa, Jesus fala comigo de maneira individual, e é tremendo aquele sermão. Entende? Então, querido Fischer, você vai falar para uma igreja cheia, mas é, você precisa avançar com essa noção. O sermão precisa ser para indivíduos, porque a resposta é individual. Cada um, no final do seu sermão, precisa tomar uma decisão: obedecer ou não, seguir ou não, aceitar ou não, entende? Mudar ou não. Cada um tem que tomar sua decisão. Então, é importante lembrar deste ponto. Bom, seguindo um pouquinho mais, por conta do nosso tempo, uma outra frase: um dos princípios fundamentais da oratória eficaz. Imagine, não peça desculpas. Um dos princípios fundamentais da oratória eficaz é:
Não peça desculpas. Como assim? Não peça desculpas. Isso significa mais do que simplesmente evitar dizer me desculpe, ok? Significa que você não deve pisar no palco, pisar no altar, ir para o púlpito com a postura de quem não merece estar ali, nem tentar conquistar seus ouvintes falando sobre seu nervosismo. Ah, tô nervoso. Ou dizendo que não é digno de estar ali fazendo uma apresentação. Jesus te escolheu, querido. Jesus te chamou para assumir a palavra. Você é uma autoridade naquela manhã, naquela noite, amém? Porque o Espírito Santo chamou você, te capacitou. Aí talvez você pense que demonstrar humildade é um caminho para conquistar seus ouvintes, mas também existe uma grande possibilidade de eles simplesmente concordarem com a sua autodepreciação. Você dizendo que tá nervoso, você dizendo, ah, me desculpe, gente, eu tô aqui nervoso, me desculpe, enfim. Outra coisa. Pode ser que você entre atrasado, algo do tipo. Ao invés de você dizer assim, olha, gente, me desculpe, me perdoe, porque, olha, eu atrasei 3 minutos, 5 minutos. Você está atrasando mais o seu discurso. Você está atrasando mais ainda o recado que elas precisam receber. Comece agradecendo. Obrigado pela paciência. Eu acho que fica mais bonito o discurso. Obrigado pela paciência de vocês. A mensagem desta manhã diz assim: o título desse sermão diz desta outra forma aqui. Olha, Deus me trouxe aqui para te dizer assim, e fale com convicção, fale com coragem. Você se preparou para isto, certo? Bom, eu quero avançar um pouquinho mais. Você só se sentirá à vontade diante do público se souber exatamente o que vai dizer. Aí você precisa ler a Bíblia, você precisa refletir na Bíblia, você precisa fazer anotações. O autor aqui, ele vai dizer, quando você organizar o seu discurso, faça 10, faça 20, faça 30, faça 50 perguntas. Quem são as pessoas para quem eu vou falar? Para quantas pessoas eu vou falar? Como elas vivem? O que comem? Como se vestem? Enfim, um monte de perguntas você faz, né? Quem são as pessoas que costumam pregar nesta igreja, né? Quem são as, enfim, faça perguntas. O que Deus quer falar para essas pessoas? Quais são as perguntas que essas pessoas fazem? Estão fazendo? Você faz perguntas. E você deve, diante do texto que você leu, que você quer trabalhar para esta igreja, fazer considerações. Faça uma, faça duas, faça 10, faça 20, faça 30 considerações com base nesse texto. E na hora de você falar, fale só três. Você falou, riscou, rabiscou um monte de coisa, mas você não precisa falar tudo. Fale só três coisas. Fale somente 5 pontos. E tem um segredo importante no discurso. Você dizer assim, olha, três coisas. Eu quero falar aqui sobre três maneiras de. Ó, por exemplo, eu preparei uma palestra aqui, por exemplo, tinha um título Sete hábitos para se tornar mais parecido com Jesus. Deixa o discurso mais organizado, gera uma expectativa, né, nas pessoas e fica melhor para as pessoas memorizar. Entende? 7 maneiras de se tornar mais parecido com Jesus. Aí eu quero parecer com Jesus. É o que eu tenho que fazer, né? 6 coisas que não pode faltar, né? Eu preparei um discurso recentemente. 6 coisas que não podem faltar em um pequeno grupo, em um encontro de pequeno grupo. Olha, as pessoas vão ficar curiosas. Então, eu li a história de Zaqueu, as 4 vitórias de Jesus sobre a vida de Zaqueu. Olha o tema, né? Isso aqui vai chamar a atenção das pessoas
para o tema, vai mantê-los curiosos, vai ajudar na memorização. Deixa eu correr só mais um pouquinho, porque já tá, eu acho que o tempo até já venceu, né? Mas assim, ó, você só se sentirá à vontade diante do público se souber exatamente o que vai dizer. Eu, se fosse você, organizaria o meu discurso, faria ali umas considerações, umas 20, 30 considerações, mas só falaria três, quatro, cinco, e eu ensaiaria no espelho. Eu ensaiaria meu discurso no espelho, falando ali no espelho. Se eu tenho um amigo, conversar com ele, o que é que eu vou abordar, trabalhe os pontos. Vai fazer uma caminhada, tá indo para a escola, vai pensando, dorme, acorda pensando nos pontos que você vai abordar. Isso vai dar segurança para você. Isso é importante, tá? E evite uma autoavaliação durante uma apresentação. Isso é perda de tempo. Você fazer autoavaliação durante a sua apresentação. Tipo assim, hum, eu conheço aquela pessoa, é uma pessoa inteligente, sabe de muita coisa, e ela tá com cabeça baixa. O que será que essa pessoa está pensando? Olha que perda de tempo. Você está preocupado com o que alguém que está com a cabeça baixa está pensando do seu sermão. É uma perda de tempo danada. E vai, porque esses pensamentos faz você voltar no passado, com o pensamento, puxa, eu poderia ter organizado melhor. Imagina, você está pensando nessas coisas, vai te atrapalhar todo. Ou, se eu não estou fazendo um bom discurso, aquela pessoa está com a cabeça baixa, está balançando a cabeça com sinal de não. Talvez essa pessoa esteja fazendo um sinal negativo assim de não, respondendo alguma conversa, conversando de alguém que está ali do lado, não tem nada a ver com o seu discurso, mas você está preocupado com isso. Aí te atrapalha todo, te deixa confuso. Não se preocupe com isso, não. Dê o recado que Deus mandou você dar. Termine o seu discurso e se assente, sem se preocupar com aplausos, sem se preocupar com. Agora, é claro, se você tiver uma pessoa ali de confiança, o seu pai está ali ouvindo, ou uma pessoa experiente da igreja que faz bons sermões, vá, consulta essa pessoa depois. O que é que você achou? O que é que eu posso melhorar? Seja humilde. Pergunte para essa pessoa, ela vai te dar bons feedbacks também, tá bom? Por fim, eu quero dizer o seguinte: quando você fizer o seu sermão, aí são dicas do grande evangelista Luiz Gonçalves. Quando você for fazer o seu sermão, lembre de levar a sua Bíblia para o púlpito. Leia o texto, explique o texto, aplique o texto e apele com base no texto, ok? Leia o texto, explique o texto. E aqui você deve considerar o contexto. Na leitura do texto, todo mundo com Bíblia, enfim, você lê, pode pedir para a igreja ler junto contigo. Explicar o texto, tem que considerar o contexto, para quem foi escrito, em que circunstâncias, o que o texto quer dizer, ok? Você aplica o texto. Bom, um texto que foi escrito 2000 anos atrás, qual é a relevância dele para alguém nesse século? Como é que o seu João se encaixa no texto? Assim como Jó, assim como Jó enfrentou problemas na vida, eu e você, seu João, eu e você, Dona Maria, eu e você, querido ouvinte, cada um de nós enfrentamos também. Mas como Jó, olha só, como na experiência do Jó, pode faltar recurso, pode faltar saúde, mas o Senhor não vai lhe faltar. Porra, nossa, a pessoa vai receber um conforto na hora ali, né? Enfim, tem que aplicar. Apele a uma decisão para a confiança para que confie em Deus, para que aceite o que você pontuou. Isso é importante. Então, leia, explique, aplique e apele. E não esqueça que quando você estiver comunicando a sua mensagem, haverá ali no auditório dois possíveis grupos de ouvintes. O que estará ouvindo o seu discurso ou aquele tema, aquela pregação, aquele assunto pela primeira vez.
Então, é o primeiro grupo. Seja claro, vai falar de parábola, mas o que é uma parábola? Entende? É uma história ilustrativa, né? Você vai falar sobre é, profecia, mas o que é uma profecia? Enfim, explicar, né? E ter o cuidado, vai usar alguns termos que de repente as pessoas não conhecem. A pena inspirada. Vixe, o que é isso? As pessoas não conhecem o que é esse termo igrejeiro adventista, né? O dom de profecia pode ficar melhor, né? Enfim, tem gente que vai estar ouvindo aquele tipo de discurso pela primeira vez, então seja claro. Mas terá também um outro grupo que talvez esteja ouvindo pela última vez, então seja urgente. O senso de urgência na sua voz, levando as pessoas a uma decisão. Querido Fischer, Deus abençoe você, que você possa comunicar bem o evangelho aos seus amigos, possa comunicar bem o seu evangelismo, para que seu auditório esteja cheio, e possa comunicar bem no púlpito, para que os milagres comecem a acontecer, que são que é a transformação de vida, né? São pessoas ali apaixonando-se por Cristo, entregando a vida a Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um prazer, viu? Falar com essa turma. Ô, Pastor pastor, Manuel, muito Prazer obrigada, foi tá, meu, por pastor. essa abordagem. Gente, nós não vamos responder perguntas através do áudio, tá? Nós vamos responder no chat. Então, corre lá, já vai ser ativado o chat para você fazer sua perguntinha. Pastor Manuel, eu fiz bastante anotação. Minha folhinha está cheia de anotação aqui. Já anotei também como se comunicar melhor, as abordagens, gostei demais. Já anotei aqui também. Como me comunicar corretamente no meu evangelismo, as dicas que o senhor deu foi demais e muito prática. Eu estava olhando as telinhas, pastor, e os meninos, assim, muitos prestando atenção, escrevendo, ansiosos para participar também, que esses meninos estão com sede de aprender. Mas eu amei mesmo, assim, gostei de tudo, mas o que eu mais gostei foi essa última parte aí, sobre as dicas de oratória. Que dicas maravilhosas, eu já anotei aqui também, tá? Pastor, eu vou olhando aqui no chat algumas perguntas, e aí o senhor já pode também ir respondendo. Giovana já colocou aqui os livros. Muito obrigada, viu, pastor, por compartilhar com a gente o PDF do seu livro. Eu sei que vai ser muito importante para os nossos meninos. E vocês, meninos, já pegaram a dica aí, né? Para você aprender a falar bem, se comunicar, ser um bom evangelista, tem que ler bastante, viu? E já vão ganhar de presente aí esse PDF, né, pastor? Desse livro aí maravilhoso. Os meninos estão botando aqui o livro, ó. Já temos uma pergunta aqui, pastor, da MBSO, o Léo. Léo está perguntando assim: eu posso passar o sermão através de dinâmicas? Eu acho que vai ser bem ampla essa resposta aí, mas o senhor pode resumir. Muito obrigado, Léo, por sua pergunta, certo? A gente precisa ser dinâmico, né, em nossas apresentações, em nossos discursos, em nossos sermões. E o dinamismo, por exemplo, eu posso entrar para abordar um tema segurando algum objeto. Eu vou falar sobre o sacrifício de Cristo. Eu posso entrar segurando uma cruz, por exemplo, né? E eu posso entrar segurando uma cruz e um coração e dizer ali que em cada coração há uma cruz e um trono, né? E quando Jesus está, quando o eu está na cruz, Jesus está sentado no trono. Mas quando o eu está no trono, Jesus permanece crucificado. Enfim, a gente usa elementos, né, para dinamizar. Um sermão que a gente pode ser dinâmico, tipo, você em algum momento ler o texto, outro momento você pode pedir para alguém do auditório ler o texto, ou podemos ler juntos. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. A gente só deve evitar brincadeiras, entende? Evitar brincar no momento do sermão.
O momento do sermão é o momento da palavra, né? A gente precisa abrir a palavra e ser o mais dinâmico possível, buscando ali, quem sabe, a participação. Você começa a ler um texto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. E aí pede para a turma completar, né? Eles completam. Você vai tornando o seu sermão dinâmico. Você solta uma pergunta, permite que as pessoas reflitam. Você pode franquear a palavra solicitando uma resposta, né, das pessoas que estão ali também participando. Enfim, existem diversas maneiras de tornar o seu sermão dinâmico, né, atrativo, envolvente. Muito bom, pastor. Eu acho que o Léo anotou, viu aí as dicas. Os meninos estão empolgados, falaram assim, pastor, o senhor explica muito bem, aprendi muita coisa. Teve um que já falou aqui que anotou as dicas e já vai usar sábado no sermão dele. Olha que Legal, legal. legal. Pastor, mais uma perguntinha. A Aline da Silva está perguntando assim, pastor, eu queria saber se for o evangelismo dela for perto de um local onde tem bebida ou festa, como ela pode abordar ou como ela pode usar, ou qual tipo de comunicação ela deve usar nesse ponto? Uhum, entendi. É, o próprio Emílio Abdala, ele vai falar um pouco sobre a escolha do local do evangelismo. A gente precisa ter muito cuidado com a escolha do local. O local precisa ser acessível. É, é um desafio, mas por exemplo, um desafio especialmente na grande cidade aqui de Salvador, né? A gente não fazer um evangelismo distante de uma boca de fumo, onde as pessoas não tenham que passar por uma boca de fumo. É um desafio, né, muito grande, porque o tráfico domina, né, muitos bairros, mas o quanto a gente puder evitar, melhor, né? É bom evitar, certo? Mas eu penso que se o que você está divulgando responde às perguntas da comunidade que você quer, das pessoas que você quer no seu evangelismo, se é relevante para ela, ela vai atravessar a cidade, ela vai nadar o rio, ela vai passar, ela vai pegar chuva, ela vai fazer o que for possível para chegar naquele local, se for relevante, se você está respondendo as perguntas. Aí você está numa comunidade, é, como eu disse, onde o tráfico é forte. Com essas perguntas que as pessoas fazem, eu penso assim: essas pessoas sonham em um dia viver em um lugar seguro, né? Em um lugar seguro. Então, a gente vai falar sobre, por exemplo, felicidade. A gente vai falar o segredo para ser feliz, o lugar mais seguro da Terra, né? E qual é o lugar mais seguro da Terra? Os pés de Jesus, entende? Elas vão atraídas por esses temas criativos, né, que vai ajudar a responder aos seus medos, suas preocupações, né? Então, se há muitas pessoas se separando, então tem temas relacionados a isso. Se a gente responder perguntas, Graciela, as pessoas vão passar por meio de pessoas bêbadas, vai passar por perto do tráfico, elas vão atravessar a cidade até chegar lá, que elas vão ser Verdade. saciadas. Pastor, está tendo muitas perguntas. Eu quero destacar uma aqui, porque veio diretamente dos Estados Unidos de Itabuna. Ela ainda mandou um abraço. É a, deixa eu baixar aqui, é o David. David está perguntando assim: o que o senhor acha dos adolescentes da igreja fazer um grupo de evangelismo na cidade, como os tempos antigos da igreja? Um Que abraço de bonito. Itabuna, mandou um abraço. Uhum. Que bacana. Os adolescentes, eles. Eu acho que eu podia até indicar um livro aqui bem bacana que eu li. Alguns adolescentes aqui devem ter lido, que é o livro O Reavivamento Prometido. Ali vai falar da história de um jovem, Robert, eu acho que esse é o nome dele. Quando ele começou a orar por um reavivamento em sua cidade, na verdade, assim, no seu coração, ele tinha ainda
16 anos. 16 anos. E ele orava, 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 era um adolescente, né? Orava pedindo ao Senhor um reavivamento. Com o tempo, Deus assim trabalhou forte no coração dele e ele conseguiu levar assim para bem pertinho de Jesus mesmo, mais alguns adolescentes de sua igreja, jovens. E depois, em pouco tempo, ele alcançou 100 mil pessoas para Deus Nossa, no seu país. É bem interessante esse livro, O Reavivamento Prometido. Então, os adolescentes unidos, né? Fogo queimando aí no coração de um e chamando outros, né, para se unir em favor dos perdidos, isso vai ter um efeito poderoso. Primeiro que impressiona, viu? Os mais velhos, os adolescentes comprometidos com Jesus, né? Comprometidos com a palavra, comprometidos em tornar melhor a vida de outros adolescentes, de tornar melhor a comunidade. Isso chama a atenção das pessoas. A ideia é ótima. A ideia é ótima. Eu recomendo que você converse com seu líder, converse com seu pastor, para urgente, né? Quem sabe fazer ali numa tenda esse evangelismo, fazer num ponto alugado, né? E chamar as pessoas para ouvir a palavra. Isso vai ser maravilhoso. Uma ideia ótima. verdade. E a gente confia nesse grupo, viu, pastor? Por isso que eles estão participando, né, desse momento de treinamento para saírem aí mais capacitados para pregar o evangelho. Uma Uhum. pergunta bem interessante que eu achei aqui, pastor, é o Cauã Cardoso, ele fala assim, o senhor deu muitas dicas, né, sobre oratória, e a dúvida dele é, essas dicas, né, da comunicação, como eu devo me comunicar, eu devo usar somente para o evangelismo, é, o que eu possa estar planejando fazer, ou eu posso usar também nos estudos bíblicos residenciais, na capelania do clube, ou em ambiente aberto ou familiar? Essas dicas que o senhor deu, ele Uhum. pode usar nos demais lugares? Ou é Uhum. restrito só para a questão da pregação na igreja, do evangelismo? Ok. Bom, quando eu estava construindo essa palestra, que eu posso até compartilhar o PowerPoint, viu? Que eu preparei um PowerPoint sobre isto, tá? Quando eu estava escrevendo, eu pensei assim, bom, esses meninos e meninas de Deus, eles têm formas diversas de fazer evangelismo, né? Tem o evangelismo pessoal, tete a tete, no diálogo com seus amigos. Então eu vou trabalhar alguma coisa nessa linha. Por isso indiquei aquele livro, né? E trouxe aquela abordagem de como se comunicar melhor com o amigo. E aí eu depois trabalhei um segundo ponto, que é esta comunicação de você divulgar o seu evangelismo, divulgar a sua classe bíblica, né? Você que é capelão aí de Clube Desbravador, você deve usar essa tática aí para divulgar embora predominantemente os desbravadores as pessoas que fazem parte da classe, né, do clube são desbravadores, né? Já estão no desbravador, já recebe ali uma comunicação, enfim, pelo diretor e tal. Mas, digamos que esse adolescente tenha também uma classe na casa de um pai, de um desbravador, né? Na casa de uma mãe, de um adolescente. Então, essas orientações, essas dicas servem também para esse ambiente, tá? Por exemplo, quando você está dirigindo o tema, assim como no púlpito, que você precisa ler, explicar, aplicar e apelar, você faz tanto no púlpito quanto na casa, né? Tanto lá na pregação quanto no estudo bíblico. É válida para esses momentos, tá? Eu vi que são muitas perguntas, né, que a turma fez. Eu estou olhando aqui, já tem mais quase 500 mensagens no chat. A turminha é bem interativa, isso é muito bom, é bem participativa. Então, querido amigo que perguntou aí, sim, se aplica em outros contextos, sim. Muito bem, muito obrigada, pastor Manuel. A equipe também está tentando responder, aqui é mais assim, do nosso conhecimento, a gente está tentando responder, tá? Mas as mais difíceis foi para Na Mira da Verdade aí com o pastor Manuel sobre evangelismo e comunicação. Pastor, muito obrigada mesmo, tá? Pela sua disponibilidade, por essa aula. E muito obrigada também pelos presentes, pelo livro, pelo PowerPoint. Os meninos vão poder aí revisar, né? Também vão ter Uhum. acesso à aula gravada, fazer as anotações.
Mas o nosso desejo, Pastor Manuel, é que Deus continue te abençoando, que Deus Amém. continue te protegendo e guiando. E muito obrigada pela parceria aí com os nossos adolescentes. Obrigada. Eu amei a participação, eu agradeço muito pelo convite. Que Jesus continue abençoando a cada líder do Ministério dos Adolescentes, que são irmãs assim tão dedicadas, apaixonadas por esse movimento, por esses meninos que fazem um trabalho extraordinário. E Deus abençoe a cada Fischer também na conquista de muitas pessoas para o reino de Deus. Obrigado. Amém. Obrigada, pastor. Amigas e meninos, nós Amém, vamos pastor. agora para um momento final da nossa aula. Nós vamos agora ter o nosso sorteio. Quem chegou no horário, quem ali respondeu a lista de presença, você agora vai poder participar do sorteio, tá? Hoje nós temos 2 prêmios. Durante toda a semana nós vamos receber, além do sorteio, né, que vai ter no final da Que aula, responde aí por presença. vocês vão precisar acompanhar a aula, responder o link, tá? Para presença. Fiquem de olho aí. Kaique vai colocar para a gente qual é o prêmio de hoje, o que será que vai estar disponível para você, querido Fischer. Olha, não se preocupem, porque a aula vai ficar gravada, vai estar disponível para você, tá bom? Fique tranquilo, porque você vai poder revisar depois. Nós temos 2 brindes hoje. É um fone Bluetooth. Vocês amam fone, né? É uma coisa que vocês gostam muito, que vocês usam bastante. Mas também tem essa camisa preta com a logo do PG Team, que é a nossa marca, né? Não existe ficha sem ser aí envolvido num pequeno grupo. Então, vão ser itens que vão te ajudar bastante. E eu creio que durante a semana a gente vai ter muita coisa boa. Vocês aguardem, não pode perder, né? Nenhuma aula, né, meninas? Durante essa semana. Então, o Kaique vai soltar aí, nós vamos ter 2 nomes, tá bom? Nós vamos anotar aqui direitinho quem vai ser, de qual campo, e a gente vai fazer com que esses prêmios cheguem aí na sua mão, tá certo? Vamos lá? Quem é bom aí de ganhar sorteio? Porque eu não sou muito boa, não. Sai um bocado de nome, um bocado de número, mas o meu é bem difícil. Vamos ver quem vai ser aí o pé quente que vai poder ganhar um desses brindes. Vamos lá, primeiro o fone, tá certo? O fone que você ama receber, ou você ama usar, né? Quem foi que saiu? Tem de onde ele é, Kaique? Base Adolis Emissão, Associação Bahia. Muito bem, parabéns para Rian. Rian Moreira Barreto. O bom é que o seu prêmio, Rian, está perto de você, né? Você vai poder pegar mais rápido. Rian Moreira Barreto. Muito bem, parabéns, viu, Rian? Passa lá na B para pegar o seu prêmio. Vamos agora para a camisa preta, a camisa com a logo do PG Team. Quem será o próximo? Quem vai ser o pé quente aí que vai ganhar essa camisa maravilhosa? Eita, aqui tem nome. Nossa sala está repleta, graças a Deus. Qual é a base, Kaique? Só um instantinho. Ela já está comemorando ali, ó, bênção. Louise dos Santos Santana. Dos Base Santos. Adoli.com. Também Qual Associação campo? Bahia. Que bênção, a Associação Bahia foi abençoada hoje, viu? Que maravilha! Louise da base, estou anotando aqui, adolis.com, Associação Bahia. Então, para vocês, meninos, já está perto aí de vocês. Vocês podem ir na associação te retirar, tá bom? O prêmio de vocês. Lembrando aqui que nós tivemos aqui quase 300 nomes, né? 300 meninos presentes nessa live, nessa aula. E podemos aprender muitas coisas boas hoje, né? Meninas, vamos nos despedir dos nossos Fischers.
Vamos já deixar aqui o gostinho de quero mais para amanhã, no mesmo horário, né? 19h15. Amanhã com aula também muito especial, que vai ser sobre tipos de evangelismo. Então, você não pode perder, tá? Será que Foi você muito pôs pra boa, na minha cara? gente, a aula aí, né? Uma alegria bem grande participar com vocês. Eu tive acompanhando o meu grupo lá no Já WhatsApp estou com saudades. e a gente percebeu a euforia, gente querendo entrar, né? Porque caiu a net e estava com dificuldade. Às vezes a Aparece no configuração Google do Terapia. celular não deu certo, mas a aula fica gravada, né, Grace? A Graça repetiu isso Isso. várias vezes, e aí nós vamos depois compartilhar isso aí, esse link. E assim, eu acho que a maior propaganda que nós vamos fazer, a maior comunicação, como é o título da aula de hoje, é vocês comentarem com os fichas que não puderam assistir hoje o quanto a aula de hoje foi boa, né? Então, a comunicação, ela deve ser sempre uma atitude positiva. Então, comunique, compartilhe com a sua base, né, com o seu PG e aproveite aquelas ideias que vocês anotaram também que foram fundamentais, porque pregar o evangelho não é papel só do Fischer, é de cada um de nós. Tchau, pessoal. Vocês são muito top. Deu nem pra tirar o print ali. É muita gente, né? Quase Tinha agora tá 300 a última vez que eu vi. Nós tínhamos uma igreja superlotada, cheia verdade. de vibração, de adoração, de louvor, de gente eufórico querendo aprender e querendo praticar o que estava aprendendo, Graça. Verdade. Eu amo essa empolgação dos meninos, viu? Eu tive olhando aqui algumas janelinhas, meninos super concentrados, outros escrevendo. Teve até uma galerinha que assistiu aqui em grupo. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês, tá? Tinha uma turma que era mais de um, viu, num aparelho aí. Tava em equipe. Um detalhe aí Ô, bem gente, que já tá significativo que a doido. gente vê que eles estavam conectados. Verdade. Tchau, Grace, um meninas. Boa detalhe noite. aí, já que eu vou me despedir, mas teve algumas perguntas que não foram respondidas, gente, por causa do tempo, né? Então Verdade. acabou, não sendo respondida. Então, mas você não pode ficar com essa dúvida, gente. Seu pastor, seu professor de classe, alguém da sua igreja, seu diretor de trabalho missionário, tem muitas pessoas pertinho de vocês que podem tirar essa dúvida também. Mas se você ainda não ficou satisfeito, manda essa dúvida para a gente, que a gente vê se de alguma forma pode responder através do WhatsApp. Mas você tem muita gente perto de você que pode responder tirar essa sua dúvida, viu? Não fique com essa dúvida guardada, não. Mas aqui a gente, infelizmente, não pode passar a noite toda respondendo as perguntas, que são 300 pessoas. Até os fichas anteriores podem responder também. Tem muita experiência aí guardada. Exatamente, porque eles passam a ser mentores, né, Fiches, e a experiência deles aí são de muito tempo já praticando o evangelismo. Verdade. Poxa, já tá acabando já? Já, meu amor, e eu vou dar boa noite, porque eu vou Poxa, deixar eu fazer o miojo, porque eu fiquei com inveja de quem comeu miojo, viu? Depois Como compartilha a a senhora receita tava me ouvindo, comigo. meu Deus. Beijo para Também Sergipe, quero a gente se miojo. encontra no WhatsApp. Vamos comer. Um abraço de Meu Itabuna. Deus, esse povo tá me Beijo. ouvindo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchauzinho, até amanhã, hein? Não se atrase. É. Valeu, galera. Tchauzinho. Tchau, até amanhã. Família, tia. Tchau, até Tchau. amanhã, gente. Eu vou Todo mundo aí, comer pizza. todo mundo Eu aí. agora vou O pagar outro pra fazendo dormir. inveja. Ele não vai comer miojo, não, vai comer pizza. Deixa ele. Tchau, Vou tchau. comer farofa de cuscuz. Eu agora vou Aê. pagar Cuscuz é vida. Comer Tchau, na viu? cama. Fiquem com Deus. Olha, o que a professora Gilca falou é realidade. Não guarda a essa vida é pergunta vida, para você, cuscuz é tá bom? cuscuz, meu amor. Tchauzinho.